Prezados irmãos, em primeiro lugar desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora estaremos dando início aos comentários da Escola Bíblica Dominical. Esta Escola Bíblica Dominical tem como base a revista da editora Betel, que neste trimestre está se referindo aos Salmos, ou a todo o livro dos Salmos. Esta lição de número 2 do trimestre, tem como título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. O texto áureo está escrito no Salmo de número 22, versículo 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A verdade aplicada da lição está dizendo o seguinte: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Os objetivos da lição, ou desta lição, diz assim: primeiro, compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Segundo, apresentar o sofrimento do Messias. E terceiro, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Os textos de referência estão localizados no livro dos Salmos, logicamente por se tratar de uma lição baseada nos Salmos. O Salmo de número 2, que é o primeiro texto da referência, nos seus versículos 1, 2 e 3. Nos Salmos 22, no versículo 27. E no Salmo 110, no versículo de número 1. O primeiro texto, Salmo número 2, versículo 1 diz: por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Segundo, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, versículo 27 diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. E o último texto da referência, que é o Salmo 110, versículo 1, diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esta expressão escabelo é uma expressão ou é uma palavra conhecida dos músicos, dos maestros. Escabelo é aquele estrado onde o maestro fica mais elevado em relação à sua orquestra. Então, escabelo ou estrado quer dizer a mesma coisa. Uma observação neste salmo pelo fato de algumas pessoas não estarem familiarizadas com determinadas palavras. As leituras complementares, que são leituras feitas durante a semana, apresentam que na segunda-feira a leitura é no Salmo de número 2, que fala sobre a vitória do Messias. Na terça-feira, Salmo 22, que fala sobre o sofrimento e o triunfo do Messias. E na quarta-feira, no Salmo 110, que fala sobre o reino, o sacerdócio e a conquista do Messias. Na quinta-feira está em Mateus capítulo 27, versículo 32 ao 50, que fala sobre a crucificação de Cristo.
E na sexta-feira, Hebreus capítulo 5, versículo do 1 ao 10, que diz a superioridade de Cristo. E no sábado, no Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 8, que diz, que trata sobre a soberania de Cristo. Nós temos aqui a didática da lição que apresenta os hinos sugeridos, o motivo de oração, aí o autor ou comentarista, o nosso pastor Adriel, ele fala, ore pela nossa sociedade e pelos governantes do nosso país. Também apresenta o esboço da lição, que o primeiro tópico é a introdução, o segundo tópico, no caso, profecias nos salmos messiânicos, o outro tópico, o sofrimento do Messias, e o último tópico da lição fala sobre o sacerdócio real e os salmos missionários, e finalmente a conclusão da lição. Na introdução, o pastor Adriel, ele toma e nos fala dessa forma, motivando a apreciação da lição, e diz, nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Os irmãos observem que os salmos, como sendo integrante e da época do Antigo Testamento, portanto, uma leitura ou uma literatura, aliás, hebraica, ele se refere sempre ao Messias, que é o enviado de Deus, que cá no Novo Testamento nós já assumimos a palavra do grego do Novo Testamento, Cristo, o Cristo, ou seja, o ungido. Ungido para realizar uma determinada missão. Portanto, o que o comentarista, o nosso pastor, ele coloca em ação aqui com respeito aos salmos, ele apresenta os salmos como sendo salmos que trazem também, muitos deles, profecias e particularmente profecias acerca do Messias ou do Cristo. E também fala sobre missões. Que missões são essas? São aquelas missões dadas ao povo para cumpri-la no decorrer da existência terrena da igreja. Então ele procura mostrar aqui essas particularidades dos salmos, apresentando um estudo sucinto, é lógico, porque a lição tem um tempo de apresentação, falando sobre os salmos messiânicos, os salmos missionários, e também destacando nessas mensagens proféticas dos salmos o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos, não somente para a igreja, mas também para todos os povos. O primeiro tópico, como nós vimos, fala sobre as profecias nos salmos messiânicos. Quando fala nos salmos messiânicos, é porque existem salmos que não são messiânicos. Por exemplo, aí ele toma aqui como exemplo, dizendo que os salmos testemunham acerca de Jesus Cristo, ou de Jesus ou Cristo, o Cristo de Deus, o Messias esperado pelos judeus. Ele diz, o Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25, relata 3 profecias
a respeito do Messias. Primeiro, a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Segundo, o triunfo do Filho de Deus. Terceiro, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Baseado nesta apresentação desses assuntos que fazem parte do primeiro tópico, nós vamos observar, não é, essa chamada de atenção do nosso comentarista sobre este salmo, né, escrito por Davi, e que o apóstolo Pedro faz menção lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ele toma aqui como texto dessa confirmação do que o Salmo fala, no capítulo 4, versículo 25, mas se a gente for, em Atos, capítulo 4, versículo 25, mas se a gente for verificar todo o capítulo 4 do livro de Atos, ele diz respeito a um cumprimento das palavras proféticas do salmista, que no caso, o salmista Davi. Vejam então o que é que o texto de Atos, capítulo 4, versículo 25, fala. Diz assim: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Né? Repete praticamente o que está no Salmo de número 2, que diz assim: porque os povos se amontinam e que se amontinam as nações e imaginam coisas vãs. Então vejam que é como que se esse salmo apresentasse a rebelião das nações com respeito a Deus e a realização do seu plano eterno na pessoa de Jesus Cristo, na vinda, no aparecimento do Filho de Deus. Para melhor entender, o capítulo 4 do livro de Atos, ele fala sobre a perseguição que começa a ser encetada contra a igreja, inicialmente na pessoa dos apóstolos de Cristo, que estavam dando prosseguimento àquela obra iniciada pelo próprio Jesus. Isto se deu mais ou menos no ano 33 depois de Cristo, e no caso diz respeito a um sermão que Pedro profere após a cura daquele coxo que ficava no templo, na porta formosa do templo, quando Pedro e João sobem para a adoração, para Jerusalém, e lá na porta formosa ele encontra aquele coxo pedindo esmolas, e ele espera que Pedro e João deem as suas esmolas, e Pedro olha e diz para ele: olha para mim, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo se levanta e as pessoas ficam assombradas com aquele evento tão maravilhoso. E a partir daí, Pedro começa a expor, né, quem era o responsável por aquele milagre, testificando de Jesus. Os sacerdotes, os principais, não gostando daquele acontecimento, começa agora a mostrar para os discípulos, ou para os apóstolos, no caso,
que eles não deveriam falar sobre aquele nome. Havia uma ordem expressa deles para que eles não falassem acerca daquele assunto. Mas Pedro, ele rechaça essa ordem, dizendo que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E a partir daí ele começa a pregação. E naquela pregação é interessante observar que, segundo o livro de Atos, né, no capítulo 4, cerca de 5.000 pessoas creram, a despeito de contrariar as autoridades judaicas, o capitão do templo, os sacerdotes, os escribas que lá estavam tentando impedi-los de proferirem a palavra. Cerca de 5.000 pessoas se converteram. Isso é apenas para nós clarearmos o que se refere, a que se refere este salmo que faz referência ao capítulo 4 de Atos. O subtópico deste primeiro tópico, que fala sobre as profecias nos salmos messiânicos, tem como subtítulo a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes em conluio, né? E são direcionados ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 36, nós vemos esta referência se relacionando ao ungido de Deus. Aqui no versículo 36, quando diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer, Deus fez Senhor e Messias para os judeus. E, dando continuação ao assunto do subtópico, ele fala que várias passagens do Novo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Quando fala sobre o ungido, é que Deus o ungiu, né? Nós vemos isso em Isaías capítulo 61, versículo 1, quando Jesus se refere a essa unção, né? A essa unção de Deus em sua vida. A gente observa que Isaías, como profeta messiânico, ele apresenta essa qualidade do Senhor Jesus no capítulo 61, quando ele diz assim: porque o Senhor me ungiu, isto é, a própria palavra ungido, o profeta Isaías sendo usado por Deus para se referir a essa realidade, quando Isaías, no capítulo 1, vamos ver aqui, ele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração
e a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Isaías estava se referindo ao próprio Senhor Jesus quando ele diz: o Senhor me ungiu. Então essa unção, elas são prenúncio, né? Prenúncio do Cristo. Portanto, o Cristo enfrentaria uma forte oposição, como ele enfrentou, dos escribas, dos fariseus, que estavam sempre atormentando a Cristo, tentando contrariá-lo. Não é? Ainda no capítulo 4, versículo 27, nós vemos aqui, quando ele fala, né? Ele fala sobre: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios. Quer dizer, todas as pessoas, todos os povos que se relacionavam com esse evento, eles procuravam, de certa forma, contrariar, não é? Contrariar. Como diz o salmista, né? Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs acerca do ungido de Deus. E não é diferente hoje, irmãos. Os irmãos têm visto que a sociedade humana, ela sobe ao seu pensamento coisas vãs como no passado, pensam coisas vãs acerca do Senhor Jesus. Quando nós estamos pregando, quando nós falamos acerca de Deus, acerca do Senhor, sempre alguém se levanta para contrariar. O homem não aceita, na sua natureza pecaminosa, quando se fala acerca de Jesus e do seu Filho. Ele faz aqui referência que, no contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo, que nós estávamos falando. O ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Quando nós observamos em outros países, aonde os nossos irmãos estão, muitas das vezes, selando a sua fé com a sua própria vida. Na nossa época. Imagina na época do passado. E ele faz menção aqui do livro de Charles Spurgeon, o livro Os Tesouros de Davi, que ele fala, abre aspas: temos nestes primeiros versículos a descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. O salmo começa abruptamente com uma pergunta irada, e não para menos que a visão de criaturas armadas prontas para batalhar contra o seu Deus. Pasmasse a mente do salmista. Os reis da terra se levantam com determinada intenção de prejudicar. Eles se põem em formação opositora contra Deus. Não se trata de amotinação temporária, mas de ódio entranhado, porque eles se levantam absolutamente, ou melhor, resolutamente para resistir ao príncipe da paz. Fecha aspas. Esse Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, e neste livro ele fala justamente o que acontece normalmente. Não esperemos uma recepção muito calorosa, muito pacífica por parte de muitos acerca do Evangelho. Estávamos pensando que Deus é que busca o homem. O homem não busca Deus. Por sua natureza pecaminosa, pelo contrário, ele se afasta de Deus. E nós temos exemplos disso desde do primeiro homem, Adão,
Quando ele pecou, quando ele desobedeceu, qual foi a primeira atitude de Adão? Esconder-se. Esconder-se de Deus. Não é? O outro subtópico da lição fala também sobre o triunfo, ou seja, a vitória do Filho de Deus. Ele diz: percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo 2, do versículo 1 ao 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Ou seja, quando eles falam, rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos, os sábios e entendidos serão confundidos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, fala sobre isso. Segundo, haverá triunfo sobre os arrogantes. Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo fala sobre isto. E segundo Spurgeon, aquele que nós lemos acerca do seu livro Tesouro de Davi, ele diz, abre aspas, o Senhor deu ao seu ungido a vara de ferro, com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. E apesar de força imperial, eles não passarão de vasos de oleiro, facilmente despedaçados, com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados. Os vasos de oleiro não serão restaurados, caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Jesus os golpear. Fecha aspas. Veja bem, quando o comentarista pega esse texto aqui de Spurgeon e fala os vasos de oleiro não serão restaurados, caso sejam quebrados. Verdadeiramente, nós vemos até lá em Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, o vaso se quebra, ainda em sua mão, ele joga o barro, amassa o barro para fazer um outro vaso. E no caso de um vaso já pronto, quando ele se quebra, dificilmente tem reparo que traga a originalidade. O terceiro subtópico, que é o último desse primeiro tópico, fala sobre o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Quando lá no Salmo 2, versículo 8, ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. O decreto divino, escorçado nos versos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Primeiro, em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Em Mateus 25, 31, 32, essa referência se refere a isso. As nações serão reunidas em volta dele, no capítulo 28 de Mateus e Hebreus capítulo 1, versículo 3. E segundo, o seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, 22, 23. Na verdade, nós entendemos, quando Jesus diz, o reino dos céus, o reino de Deus está entre vós, ele está se referindo à igreja como uma porção desse reino. Né? Então o reino está extensivo à igreja, como Paulo fala lá em Efésios. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. E Isaías capítulo 53, quando fala da restauração, né? Em Apocalipse também, no capítulo 11, o capítulo 11 do livro de Apocalipse é um capítulo muito importante, porque, aliás, todos os capítulos são importantes, mas o capítulo 11, ele fala acerca, inicialmente, das duas testemunhas, mas aqui no versículo
15, né? Quando se trata da sétima trombeta, do tocar da sétima trombeta, ele fala: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o desfecho final. Este texto é o desfecho final quando em plena grande tribulação, né? Em plena grande tribulação, Satanás será jogado fora sobre o juízo que está estabelecido na sétima trombeta. E aí, esses 3 anos e meio da grande tribulação, aparece o grande mover da ira de Deus sobre as nações, mas na segunda parte, nós vimos no estudo passado, da sexta-feira passada, que Satanás será preso durante 1000 anos e o Senhor reina para todo sempre a partir daí. Então, meus irmãos, nesse tópico, ele fala que o Salmo 2 relata 3 profecias a respeito do Messias, com relação à revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus, como nós vimos. O segundo tópico fala sobre o sofrimento do Messias. E o comentarista, ele diz que encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. No Salmo 22, expresso de forma poética e tipológica, ou seja, tanto através dos tipos como das profecias, esse salmo apresenta o sofrimento do Messias. E ele diz aqui na introdução do seu tópico: encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. No caso do Salmo 22, né, que nós nos referimos, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo, abre aspas, é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. Então, esse Salmo 22, ele fala sobre o sofrimento do Messias e ele apresenta, né, que ele sofre, mas ele triunfa. Então ele apresenta o sofrimento, mas também ele deixa a base, através da tipologia e da profecia, que o Messias, embora ele sofra, mas ele vence. É um salmo de Davi também, né? Aqui nós vemos dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Vejam, meus irmãos, que esta palavra de sofrimento de Jesus é apresentado nos evangelhos, ou é apresentada nos evangelhos, particularmente em Mateus 27, 46, não é? 27, 46, que diz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Confirmando assim que os salmos proféticos acerca do Messias se cumprem em Jesus, né? Parecia que o Messias
no seu sofrimento, ele era um ser sujeito e abandonado. Então vamos ver, o comentarista diz aqui, olha, Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro, né? E aí, Jesus, ele é pendurado no madeiro por nós. E a partir do momento que ele é pendurado no madeiro por nós, né, a gente vê que ele se submeteu a isto e já estava registrado isso nos Salmos. Capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, Paulo fala aos Gálatas dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito por nós. Meus irmãos, além da sujeição ao abandono, ele também se submeteu à zombaria e ao desprezo. A gente vê no Salmo 22, versículo 6, que diz, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. No 7 diz, todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Vejam só, aqueles que zombavam de Jesus citavam, inclusive, o próprio texto bíblico, o próprio texto dos Salmos. E ele diz assim, olha, que essa zombaria e esse desprezo, quando ele toma Dionísio, citado por Charles Spurgeon, ele afirma, aspas, verme, assim calcado sob os pés, pisoteado, maltratado, esbofeteado, cuspido, escarnecido e atormentado de modo a parecer mais como verme que homem. Vejam que grande desprezo suportou o Senhor da majestade, que a sua confusão seja para a nossa glória, que o seu castigo seja para a nossa felicidade divina. Impacta sem cessar este espetáculo, ó crente em sua alma. Fecha aspas. Era uma referência ao sofrimento de Cristo e que esse sofrimento, como diz lá em Isaías, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E o último tópico o último subtópico aqui do segundo tópico fala sobre o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Isso é muito importante a gente observar, porque embora o desprezo, o abandono, o escárnio, o sofrimento de Cristo foi muito grande, mas mesmo esse sofrimento, ele não impediu de cumprir a missão. E o comentarista, muito feliz em falar esse aspecto de Jesus, que embora sofreu, mas não deixou de cumprir sua missão. O versículo 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus. O sofrimento, desprezo, afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. Isaías 53:11 está escrito: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O gozo que o Senhor tinha no seu coração
era tão profundo em cumprir esta missão que ele se deixou ir até o patíbulo da cruz, neste sofrimento. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados irmãos. Então, baseados nesta afirmação, é que Jesus, ele tinha certeza absoluta que o cumprimento daquela missão era importante para muitos. A Bíblia diz que ele veio para a conversão de muitos. Não foi de todos. Não foi de todos. Ele faz uma citação aqui de um autor, o Guthrie, escreveu sobre a citação do Salmo 22 em Hebreus 2:12, aspas, como ponto de virada do Salmo 22, o verso 22 faz ressoar uma forte nota da vitória resultante do sofrimento, e isto se harmoniza com a confirmação de Cristo na ressurreição e exaltação. Vamos ver o versículo 22. O 22 diz assim, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Era o gozo que lhe estava proposto. A Bíblia diz que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Né? E aqui, meus prezados irmãos, o nosso comentarista diz que o sofrimento do ungido do Senhor é expresso de forma profética e tipológica. Quando eles acham que este salmo é tido como o salmo da cruz. É o salmo que retrata todo o sofrimento, mas com muito gozo. E que no final, né, a gente vê que começa a ser esboçado toda a vitória do Cristo. Quando nos versículos 27 até o 31, que é o último, ele diz, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Meus irmãos, ele apresenta aqui que mesmo aqueles que descem ao pó, aqueles que morreram, ou aqueles que morrem, esses se prostrarão perante ele. Para isso, as ressurreições no Apocalipse apresenta a segunda ressurreição, que é a final, quando todos comparecerão perante o Senhor para serem julgados. E o último tópico da lição, ele fala sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Será que a partir daqui é missão, é tarefa, e tarefa cumprida. Os salmos começam a falar sobre isso. Estudar as questões relativas às profecias do sofrimento do Messias e seu sacrifício, conforme o Salmo 6, Salmo 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117, que foram, inclusive, aqueles salmos que apresentam a missão, ou as missões para as quais não somente o Senhor estava designado, como depois ele passa isso para a sua igreja. O subtópico 3.1 fala sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é um assunto muito, muito falado e poucas pessoas entendem, mas é muito fácil de se compreender isso quando a pessoa está
entendendo a lição ou está entendendo o que a Bíblia fala sobre Melquisedeque. Ele fala aqui, ó, o Salmo 110, 4 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ou segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus, capítulo 5, versículo 6, que fala também Jesus sendo sacerdote eterno, segundo Melquisedeque. De acordo com Matthew Henry, abre aspas, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo. Zacarias 6,13 fala sobre isso. Rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar. O comentarista, o pastor Adriano, ele fala, somos abençoados para que a vontade de Deus e sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. A função sacerdotal, desde o Antigo Testamento, quando a gente se refere ao sacerdote, ele tinha essa função de levar o homem a Deus. Observe lá no Antigo Testamento, a nação vinha, confessava o pecado, e ele, com aquela simbologia perfeita do imolar do animal no altar, de levar o sangue ao propiciatório, ele estava levando o pedido da nação para Deus. Esta era a função do sacerdote. Quando falamos em profeta, é o inverso. O profeta é aquele que traz Deus ao homem. Deus fala ao profeta e o profeta fala ao homem. E aqui ele fala que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio diferente. É um sacerdócio incorruptível. Porque todos os homens que foram sacerdotes, eles cometiam pecados. Mas Cristo sem pecados. A Bíblia diz que ele sem pecado nos levou a Deus. Embora sofrendo tentações, ele não pecou e, tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Atos capítulo 1, versículo do 9 ao 11, fala sobre aquele encontro de Jesus com os seus discípulos, quando ele levou-os ao monte para se despedir dos seus discípulos, e lá ele foi assunto aos céus, ele foi recebido aos céus. O segundo subtópico, ele fala sobre os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Não é? O salmo 67 e o 117, ele estabelece aqui, quando ele diz, o reino de Deus abrange toda a terra. É um salmo que apresenta uma ação, né? Ele fala que, assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Foi uma promessa que Deus deixou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, não é? De abençoar todas as nações. O verso menciona, no caso, o texto do Salmo 67, 2, revela este propósito. Para quê? O verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. Assim o Senhor será adorado por todos os povos. Quando ele fala, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. No Salmo 67, versículo 2.
né? Aí dá uma missão para aqueles que conhecem divulgar, levar adiante esta mensagem, este conhecimento acerca de Deus. E finalmente o último subtópico fala que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidney Champlin, faz parte do grupo dos salmos identificados como Salmo Hallel, fecha aspas, ou seja, Salmo de louvor. O 113 a 118, o Salmo 113 a 118 fala sobre essa característica, né? De louvor também. Agora, o Salmo 117 é o menor de todos, contudo é um chamado universal, quando ele fala todas as nações. Olha só o Salmo 117. Ele é considerado um salmo pequeno, né? Ele é considerado um salmo pequeno, mas é um salmo muito interessante. Ele tem apenas 2 versículos. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Ele diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. É um salmo de louvor, mas que traz, né, um chamado universal, ou seja, todas as nações, todos os povos louvem ao Senhor. São 12 os motivos apresentados aqui. Primeiro, benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter e essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Além dele ter recebido a nós, ele enfatiza os gentios, quer dizer, Deus não esquece, né? Deus não esquece, ele abre essa possibilidade a todos aqueles que lhe aceitarem, na nossa linguagem, no nosso entendimento. Quando ele fala que, nesse Salmo 15, versículo 11, ele fala assim, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Ele está repetindo o que o Salmo 117, versículo 1 fala. Meus prezados irmãos, então, todas as informações desta lição para este domingo, dia 22, é muito importante. E finalmente ele diz: o sacerdote de Cristo é incorruptível, que o livro dos Salmos nos convoca a conhecer Jesus Cristo e sua obra, e que o Salmo 117 retrata o amor e a fidelidade em um chamado universal. Deus é fiel nos seus propósitos, e nos seus propósitos estão inseridos todos os homens, não somente um grupo, não somente uma nação, como é o caso de Israel e da igreja, mas todos os homens, todos os povos são chamados para comporem este grupo maravilhoso chamado Igreja de Cristo. Conclusão: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor, executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Até o próximo domingo com uma nova lição. Amém. Então oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estes momentos que passamos em torno da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que ela cale profundamente no nosso coração,
o coração de todos os alunos da escola dominical espalhados por todo o mundo. E agora te apresentamos aqueles que ainda não aceitaram a Ti como Senhor e Salvador, e ouvindo esta palavra, sendo tocado pelo Teu Espírito Santo, que procurem, Senhor, que procurem a salvação em Cristo Jesus anunciada pelos salmos, pelos profetas, pelos evangelistas, pela Tua igreja por todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.